Olá, paz do Senhor, já fez seu devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com o Salmo 70. Então, nós vamos orar, meditar a palavra e depois orar no final. Fique até o final para a gente estar orando e meditando a palavra do Senhor juntos, tá bem? Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Guarda-nos, Senhor, debaixo das suas asas. Obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra e que nós possamos ter sabedoria na aplicação da tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante da tua presença, diante da tua palavra. Que haja verdadeiramente o pão do céu para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém, gente? E que o Senhor abençoe cada um de vocês que está junto comigo nesse devocional e também cada um dos meus seguidores, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então pegue sua Bíblia, seu papel e caneta, se você tem costume de anotar, e vamos ao Salmo 70. É um salmo de Davi, tá falando assim: súplica pelo socorro de Deus. Ó Deus, para minha libertação apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem cobertos de desonra os que divertem com a minha desgraça. Recuem cobertos de vergonha os que maliciosamente murmuram. Bem feito, bem feito. Contudo, que se alegrem e regozijem-se por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Grave isso. De tudo que for falado aqui no devocional, grave isso no seu coração. Deus é grande e meu problema é pequeno. Deus é grande, meu problema é pequeno. Deus é grande e meu problema é pequeno. Proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. Sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Senhor, não tardes mais. Amém? Então, um salmo de Davi, de súplica de Davi ao Senhor. E nós podemos aprender o quê? Que nós podemos levar todas as nossas petições ao Senhor, todas as nossas causas. O que Davi está relatando ao Senhor? Senhor, tem pessoas falando mal de mim. Senhor, tem pessoas desejando a minha queda. Senhor, tem pessoas zombando do que aconteceu comigo. Apressa-te, Senhor, em me tirar desse lugar. Apressa-te, Senhor, em salvar-me. Então, Davi está recorrendo ao quê? Ao Senhor dos Senhores, ao Deus que é grande. E ele falava para si: Deus é grande. Então fale para si, fale para os seus problemas. Deus é grande. Fala para as suas dívidas. Deus é grande. Peça ao Senhor uma abertura, uma porta, para que você saia dessa situação, para que se resolva essa situação. Mas não se vingue de quem está falando mal, de quem está desejando mal. Deixe na mão do Senhor. O Senhor é um Deus vingador. É o Senhor que vinga as nossas causas. É o Senhor, não somos nós. Então, peça ao Senhor uma oportunidade. Eu lembro de quando eu tinha dívidas. E foi eu que adquiri essas dívidas por falta de sabedoria. Então, foi um erro meu. Mas sabe o que eu fazia? Eu anotava as minhas dívidas. Ou quando algum local que eu devia, cartão, alguma coisa, me mandava mensagem, eu sempre respondia e eu falava: eu vou te pagar. Em nome de Jesus. Pai, me dê condição de pagar. Eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E Deus me deu condição. E quando me deu condição, as primeiras coisas que eu fiz foi pagar as minhas dívidas. Eu não comprei nada. Eu paguei as minhas dívidas. Então, se você, não sei porque o Senhor me levou a falar isso, mas talvez você esteja precisando escutar. Se você está com dívidas, devendo pessoas, devendo banco, com nome sujo, Deus não deseja que você fique nessa situação. Deus não quer que a gente fique devendo os outros. Nós, como cristãos, nós devemos dever aos outros só amor. Foi o que o Paulo falou. Nós devemos dever só amor. Não devemos ficar devendo pessoas, porque isso suja, mancha o nosso testemunho. E nem devendo bancos,
porque isso traz um atraso muito grande para as nossas vidas. Então, mesmo que a gente não tenha condição no momento, nós devemos sempre orar e pedir ao Senhor recurso, pedir ao Senhor ideias, pedir ao Senhor pessoas. Se você vende algo, ore ao Senhor sobre a sua empresa, sobre aquilo que você está vendendo, se é lícito aquilo que você está vendendo. Peça ao Senhor para enviar clientes para que comprem na sua mão, porque tudo está na mão do Senhor. Então, se você tem esse desejo genuíno de pagar, de ser uma pessoa correta, de andar corretamente diante das pessoas e diante de Deus, Deus vai te dar o recurso. Deus vai enviar o recurso. Deus vai enviar a solução. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar contigo o que Ele quer de você. Eu lembro de quando eu e meu esposo fomos casar, eu já dei várias vezes esse testemunho aqui, mas a gente não tinha recurso. A gente tinha R$100 quando a gente casou. E Deus deu um sonho ao meu esposo, dele vendendo relógio. Então meu esposo começou a vender relógio e aí a gente conseguiu pagar a segunda parcela do casamento, que era 700 e pouco na época, mas nós tínhamos R$100 para dar a entrada. E nós demos a entrada com fé de que Deus ia prover. E Deus proveu. Deus proveu a ideia, meu esposo. Vendemos relógio, construímos a nossa casa. Tomamos algumas decisões erradas. Custou, né? Nos levou ao deserto. E permanecemos muito tempo no deserto por decisões erradas, nossa. Porque a gente estava olhando o mais barato, aquilo que seria mais barato para nós. Nós não consultamos ao Senhor para construir a casa onde a gente construiu. Contudo, como Deus é maravilhoso, misericordioso, aquilo que foi que a gente tomou a decisão errada, Deus transformou em bênção, que a gente conseguiu vender a nossa casa, sair da situação que a gente estava e vender aquilo que a gente construiu. Então Deus transformou em bênção. Mesmo nós tendo tomado a decisão errada, nós nos voltamos ao Senhor e Deus foi nos guiando a tomar decisões. E uma das coisas que o Senhor nos mostrou era que era para vender a casa. E a gente, com fé, vendemos. E depois de 7 anos orando, o Senhor abriu a porta para que a gente conseguisse vender a casa. Então, assim, se você está nessa situação de desespero, de dívidas, olha, ontem eu vi uma reportagem que 80% das famílias brasileiras estão com dívidas, e não é dívida de coisas de consumo alto, não é coisas de luxo, estão com dívidas por alimentação, para comprar o alimento. Sabe o que fala lá em Apocalipse? Que um trigo será por uma moeda, então que o preço do alimento nos fins dos tempos estaria muito caro. Então, é esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo onde o alimento se tornou algo muito caro, algo que o Senhor deu gratuitamente, porque as frutas que a gente tem, os alimentos que a gente tem, o Senhor que colocou na terra, para o homem explorar, para o homem governar, para o homem multiplicar. Então, quem deu a semente foi Deus. Mas sendo transformada em comércio, e um comércio muitas das vezes injusto, infelizmente, injusto, as coisas ficarão bem caras. Só que Deus é um Deus que, da mesma forma que as pragas atingiram o Egito e não atingiu o povo de Deus, Deus é um Deus que nos dá estratégia para viver em tempos difíceis. Então, em tempos de que o alimento está caro, nós que somos filhos de Deus, nós podemos recorrer ao Senhor, nós podemos clamar ao Senhor para que Ele nos dê ideias, para que a gente não sofra o dano, para que a gente não pereça naquilo que o mundo está perecendo. Eu sei, porque eu tenho uma família grande, eu tenho muitos filhos, 5 atualmente, e são 7 pessoas na minha família. Eu sei o quanto que a gente gasta, eu sei o quanto que é ruim você querer uma coisa e não ter condições de comprar. Eu sei o que é faltar no final do mês, e eu sei comer o básico e não ter condições de comprar algo além. Eu sei tudo isso, passei por todo esse processo. Contudo, sempre buscando do Senhor uma saída, sempre buscando do Senhor uma resposta, sempre confiando que Deus ia tirar a gente daquela situação. E realmente Deus tirou, porque Deus é grande. Tá falando aqui no Salmo. Deus é grande e o meu problema é pequeno. Então, se você está diante de coisas que têm te tirado
né, do prumo te afastado do Senhor, por causa que a dívida, como que funciona a dívida? Ela nos perturba. E no lugar de perturbação, a gente não consegue ser criativo. Então o que a gente precisa? Ter em mente, eu vou conseguir pagar. Não importa o valor. Pode ser milhões. Mas se você colocar na sua cabeça, eu vou pagar cada centavo, cada pessoa que eu devo, colocar isso como objetivo e ir pagando aquelas que são menores e tirando esse peso, porque é um peso espiritual. Quando a gente deve pessoas, há um peso espiritual, há algo que te puxa para trás e não te deixa avançar. Então não fique devendo pessoas e nem bancos, nem instituições. Não, o Senhor não quer que a gente fique devendo nada desses lugares. Se você fez um financiamento, faça de tudo, peça ao Senhor recursos, ideias, para que você quite esse financiamento o mais rápido possível. Eu sei que para a gente conseguir as coisas, muitas das vezes a gente precisa entrar em financiamento. Mas uma coisa que eu e meu esposo não fizemos foi fazer financiamento. Mesmo tendo a possibilidade de financiar um carro, quando a gente tentou comprar um carro, porque a gente estava precisando, não era algo de luxo, não, a gente estava precisando mesmo. Deu tudo errado. Financiar, a gente não financiou. Então, quando veio o recurso para a nossa mão, não tinha financiamento nenhum para pagar, apenas as nossas dívidas. Então, a gente conseguiu administrar bem o que veio à nossa mão, porque não existiam muitas dívidas. Existiam dívidas, mas não era muito, não era exorbitante, não era superior àquilo que a gente recebeu. Então, guarde isso no seu coração. Não se enfie em dívidas, não queira viver uma vida acima daquilo que você pode. Viva no seu padrão e peça a Deus sabedoria para quê? Para você ir melhorando de vida, para você ter condições de ter algo a mais. Deus quer nos abençoar? Sim. Sim, Deus não quer que a gente ande de qualquer jeito ou que falte as coisas na nossa geladeira. O Senhor não quer que os seus filhos vivam dessa maneira. Mas a gente precisa viver o nosso processo. Se nós não recebemos herança dos nossos pais, nós devemos ser aqueles que vão ajuntar. Porque a Bíblia fala que é os pais que ajuntam para os filhos. Lá em Provérbios fala que o homem bom, ele deixa herança para os filhos dos filhos. Então não é só para os filhos, é para os netos. Então o que nós queremos é agradar o coração de Deus. Nós não podemos viver uma vida só consumindo aquilo que vem para as nossas vidas, o nosso recurso, consumindo só conosco. Não, nós devemos pensar na próxima geração, nos filhos, nos netos. Então nós devemos guardar recursos. Algo que Deus tem falado muito comigo. Reserva. Não só de dinheiro, reserva de azeite, reserva no corpo, né? Um corpo saudável que tem reserva, que uma mente saudável tem reserva emocional, um corpo saudável tem reserva física, uma vida financeira saudável tem reserva. Então, eu não tem como que não sobra quando eu pago conta. Tira pelo menos R$5 todo mês, porque aí sua mentalidade ela vai mudar. Recebi o dinheiro, então R$5 é para minha reserva. É pouco, mas você não vai mexer naquilo. E de 5 em 5, aquilo vai crescer. Então, melhor do que não tirar nada é tirar um pouco. Então, tira um pouco. Eu coloquei, gente, profetizando. Olha, não tinha nada para colocar lá. Mas o que eu fiz? Eu fiz lá na caixinha, que eu uso o Nubank. Então, lá na caixinha do Nubank, tem a opção de você criar a caixinha. Sabe o que eu fiz? Eu criei uma caixinha para cada um dos meus filhos. Sabe qual que é o valor que eu comecei a colocar lá? R$5. Eu tinha R$25 na minha conta. Eu coloquei R$5 para cada um dos meus filhos, que são 5. E eu falei, Senhor, me dá a sabedoria, me dá a inteligência, me dá o recurso para me encher a caixinha dos meus filhos. Para quando eles tiverem grandes, de maiores, eles ter pelo menos algo para começar. Eles não começar do zero, como eu e meu esposo começamos com R$100. Que eles tenham algo para começar. Então, de pouquinho em pouquinho, eu coloco um pouco. Mas eu tento colocar todos os meses um pouquinho lá daquilo que o meu esposo me dá. Porque eu sou do lar e eu ajudo meu esposo hoje com a loja dele. Mas a gente não tinha loja, meu esposo era CLT, trabalhava para os outros. Então não havia recurso a mais sobrando. Então o que vinha na minha mão, colocando lá. E está lá.
juntando, guardando, reservando para os meus filhos. Então, faça isso. Mesmo que você não tenha recurso, lembre-se, Deus é grande e a gente age pela fé. Então, pela fé, você vai criar uma caixinha da sua reserva. Pela fé, você vai criar uma caixinha que você vai pagar suas dívidas. E o que vier na sua mão, você vai pedir a Deus sabedoria. Tirar o de Deus, isso é muito importante. Eu e meu esposo, às vezes, faltava. Isso aqui, muita gente se escandaliza com isso. Mas eu não tenho arrependimento nenhum de ter sido fiel ao Senhor, mesmo quando não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova. Não tinha. Mas eu estava em dia com a minha fidelidade ao Senhor, nos dízimos. Então, a primeira coisa que a gente faz é entrar o recurso, tira do Senhor, porque foi Ele que deu o recurso. Não pensa nem duas vezes, porque se a gente parar para pensar, a gente vai começar a fazer cálculo e aí a gente não tira. Então, tira o do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Toda pessoa que é fiel ao Senhor, ela vai desfrutar da fidelidade de Deus. Então, Deus é grande. Seja extremamente fiel ao Senhor, para começar a alinhar a sua vida. Seja fiel ao Senhor. Depois peça a Deus sabedoria para administrar suas coisas. E tira sempre. Pode ser R$1, tira, para guardar na sua reserva. Pode ser R$1, tira, para pagar as dívidas. Você vai ver Deus multiplicando na sua vida. Você vai ver Deus te dando recursos, te dando ideias, encaixando as coisas ao seu redor, para que você pague as suas dívidas, para que você tenha reserva. É um tempo de reserva. Lembra do tempo de José? Havia um tempo de abundância e o Senhor deu um sonho. Guarde 20%, que é 1/3 de tudo que vier na sua mão. Então, guarde, tenha reserva. A gente não sabe o que está por vir, o que pode acontecer. E quem tem reserva vai governar. Quem conseguiu adquirir reserva, guardar, não torrar tudo que vem à mão, esse vai governar. Então, esse é um tempo de reserva. O Senhor tem falado muito essa palavra comigo. Reserva financeira, reserva espiritual, que é o azeite, reserva física, que é uma vida saudável, um corpo saudável, reserva emocional, que são nossas relações. Então, tenha reserva. Guarde isso no seu coração. Tenha reserva. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse direcionamento. Que nós possamos ter sabedoria para guardar, Pai, tudo que o Senhor tem nos dado, todo o recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que nós possamos ter sabedoria para obter reserva. Assim como o Senhor deu discernimento, sabedoria a José. Que nós possamos ter esse discernimento, essa sabedoria do tempo que nós estamos vivendo. Nos ajude a viver uma vida alinhada com a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um dos meus seguidores, cada um que está junto comigo nesse propósito, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém, gente? Se meus vídeos têm te ajudado, têm te abençoado, deixe seu like, curta, compartilhe, deixe um comentário, se inscreva no canal. Todos os dias a gente tem vídeos. Às vezes falta um dia, gente, é por conta da minha rotina. Então tem vezes que eu não tenho tempo mesmo de gravar, mesmo que seja uma prioridade para mim. Eu faço sempre meu devocional antes de gravar aqui com vocês. Mas às vezes não dá tempo de eu gravar, porque depois do meu devocional pessoal, que é o meu tempo com Deus, eu preciso também dar atenção à minha casa. Então às vezes não dá tempo. É muito corrido. E aí eu não consigo gravar. Mas eu faço o possível para ser diariamente os devocionais. Amém? Então, sempre tem. Nós vamos chegar aos 150 em nome de Jesus, se sim o Senhor permitir. Nós já estamos no 70, quase na metade. Mas nós vamos chegar aos 150, se o Senhor permitir. Amém? Então, que Deus te abençoe, que seja um domingo na paz e na presença do Senhor. Que você tenha essa sabedoria, esse discernimento. Haja pela fé. Né? Nem tudo é aquilo que a gente vê. Age pela fé. Eu lembro que uns dias antes da gente conseguir vender a casa, não tinha possibilidade, já tinha dado errado outras propostas, deu errado mesmo. Então a gente, assim, tava bem confiando em Deus, que no tempo certo ia dar certo. O Senhor falou assim pra mim: eu quero que você mude suas roupas. Eu quero. Eu falei: Deus, e eu tinha ganhado um tanto de roupa. Porque eu vestia aquilo que eu ganhava. Ou então que eu conseguia comprar no bazar. Raramente eu comprava roupa nova. Meu esposo, que a gente tem um propósito, né?
Toda vez que eu ia pregar, meu esposo me dava uma roupa nova. Então, se eu era chamada para pregar, ou na nossa igreja ou em outra igreja, o meu esposo me dava uma roupa nova. Então, era só nesse episódio. Tirando que a gente apertava para poder comprar uma roupa, porque era um propósito que a gente tem. Então, eu só comprava roupa nova nessa ocasião. Tirando isso, eu não comprava de forma nenhuma. Porque não havia. Se a gente tirasse, ia faltar. Então, a gente vivia assim, no limite mesmo. Aí, o Senhor falou para mim, eu quero que você mude as suas vestes, a forma como você veste. E eu, Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu falei, não sei. Aí, o que eu fiz? Eu peguei todas as roupas que eu ganhei, que eu, assim, eu usava, mas não era uma coisa que eu gostava de usar. Era porque não tinha outra, então eu precisava de roupa. Talvez você se encontre nessa situação. Aí, eu peguei elas e devolvi. Eu devolvi. E eu tirei tudo aquilo que eu não gostava de usar. Eu deixei no meu guarda-roupa só aquelas roupas que eu realmente gostava de usar, que eu queria usar, que eu me sentia bem. Passou um tempo, nós conseguimos vender a nossa casa. Meu esposo falou assim, eu vou te levar para você comprar roupas novas para você. Então, assim, Deus abriu a porta, o recurso. Mas eu precisei ter fé. Eu precisei de fé para abrir mão daquilo que me prendia, daquilo que eu usava e para que chegasse o novo. Então, para que o novo do Senhor chegue na sua vida, você precisa tirar algumas coisas velhas. Você precisa abrir mão de coisas antigas. E assim eu tenho caminhado. Deus tem me ensinado como vestir. Porque, como vocês sabem, nos outros devocionais eu falei, eu fiz um voto com Deus de não usar calça. Então, eu não uso calça. Então, eu não sabia como me vestir, porque eu só usava calça. Minhas roupas eram calça jeans, blusa. Às vezes eu trocava, mas era uma blusa diferente, mas embaixo era sempre calça. E eu não usava vestido, raramente usava vestido ou saia. Só que Deus agora tem me ensinado a usar o vestido e saia. Às vezes a gente não tem alguém para nos ensinar, o Espírito Santo é aquele que nos ensina tudo. Ele tem me ensinado e eu tenho ficado tão feliz, de verdade, eu tenho ficado muito feliz com o que Deus tem me mostrado, me guiado a vestimento, aquilo que Ele quer que eu vista. Né? Então, se vista, olha, uma coisa que o Senhor me falou mais cedo, eu vou falar para você, talvez você tá aqui até agora, 22 minutos, Deus está falando com você, mulher. Tenha pelo menos uma peça no seu guarda-roupa, de acordo com aquilo que Deus te chamou. Então, se Deus te chamou para o ministério, Deus te chamou para algo grande, Deus te chamou para ser empresária, Deus te chamou para ser pastor, Deus te chamou para ser palestrante, Deus te chamou para algo grande, se você sente isso dentro de você, tenha uma peça pelo menos. Separa um recurso para você ter uma peça de acordo com aquilo que Deus quer te levar. Faça isso, faça isso. E o recurso vai vir, e a ideia vai vir, e a porta vai sair. Mas tenha pelo menos um que vai te lembrar do lugar onde Deus vai te colocar. Amém? Não sei porquê, mas Deus colocou isso no meu coração. Talvez você esteja precisando ouvir isso. Tenha pelo menos uma peça de roupa, de acordo com o lugar que o Senhor vai te levar. Amém? Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Tenha essa peça de roupa. Use essa peça de roupa. Repita ela. Não ligue para o que os outros vão falar. Só tem essa roupa. É essa. É essa que o Senhor me deu por enquanto. Porque o Senhor vai enviar mais. O Senhor vai abrir a porta. Mas tenha essa peça de roupa. Do jeito que você quer, alinhada. Da forma que você quer. E de acordo com o lugar que você vai chegar. Amém? Que Deus te abençoe.